Muito boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Qualquer que seja a hora que você estiver assistindo esse culto, sintonizando com as vibrações altíssimas através da egrégora do culto do Evangelho da Noite, que seja muito bem-vindo. Receba essa onda de vibração benfazeja, bem-vinda nas suas mentes, nos seus corações e nos seus lares físicos e espirituais. Estamos aqui aos pés do Cristo, mais uma vez reunidos para realizar o culto do Evangelho da Noite do dia 25 de julho de 2024. Eu olho aqui para confirmar. Porque às vezes a gente vai falando e fala os números errados, né? E para dar início à nossa amável reunião, nós vamos ler uma página que vai auxiliar na nossa sintonia com as vibrações altíssimas. E dessa semana é uma página do livro Fonte Viva, é a lição 13, Ergamo-nos. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Isso é Cristo em Lucas, que justamente é o evangelho que estamos estudando, capítulo 15, versículo 18. Né? Bonito. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Quando o filho pródigo deliberou tornar aos braços paternos, resolveu intimamente levantar-se, sair da cova escura, da ociosidade para o campo da ação regeneradora. Ergue-se do chão frio da inércia para o calor do movimento reconstrutivo. Eleva-se do vale da indecisão para a montanha do serviço edificante. Fugir à treva e penetrar a luz. Ausentar-se da posição negativa e absorver-se na reestruturação dos próprios ideais. Quantos de nós, porém, filhos pródigos da vida, depois de estragarmos as mais valiosas oportunidades, clamamos pela assistência do Senhor de acordo com os nossos desejos menos dignos, para que sejamos satisfeitos. Quantos de nós descemos voluntariamente ao abismo e lá dentro, atolados na sombria corrente de nossas paixões, exigimos que o Todo Misericordioso se faça presente ao nosso lado, através de seus divinos mensageiros, a fim de que nossos caprichos sejam atendidos. Se é verdade, no entanto, que nos achamos empenhados em nosso soerguimento, coloquemo-nos de pé e retiremo-nos da retaguarda que desejamos abandonar. Aperfeiçoamento pede esforço. Panorama dos cimos pede ascensão. Se aspiramos ao clima da vida superior,
adiantemo-nos para a frente, caminhando com os padrões de Jesus. Levantar-me-ei, disse o moço da parábola. Levantemo-nos, repitamos nós. Graças a Deus. Bonita mensagem, né? Graças a Deus e graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus e graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e sua falange benfazeja e graças às egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite e graças aos nossos guias e protetores e anjos da guarda. Agradecemos essa semana toda que recebemos das mãos dadivosas do Cristo o envolvimento, o amparo e a condução. Agradecemos termos ouvido o convite e termos efetivamente comparecido para desfrutar do amável convite para esse banquete espiritual que irá realizar-se em nossos lares físicos e espirituais, em nossos templos, que são os nossos corpos, né? Físicos e espirituais. Que nessa noite bem-vinda, nos próximos minutos, estejamos todos em contato com a espiritualidade superior, recebendo essa caravana de espíritos maravilhosos que são os que realmente fazem acontecer esse Evangelho da Noite, essa egrégora do Evangelho da Noite, juntamente com os nossos guias e protetores, que fazem acontecer esse verdadeiro banquete espiritual semanal. Mas para quem quiser, pode ouvir cada dia um culto. Então pode ser diário. Obrigado, Senhor. Dá-nos a permissão para dar por iniciado o nosso culto da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade, e o lema de Francisco: paz e bem, graças a Deus. Então hoje daremos continuidade ao estudo do Evangelho de Lucas, né? Nós estamos no capítulo 2, 8, estou falando que os números, de vez em quando sai um número errado. Nós estamos no capítulo 8. Quem quiser saber o que veio antes é só ir nos cultos passados. Tem estudo cobrindo todos esses capítulos até chegar ao 8, versículo por versículo, nos cultos anteriores. E hoje a gente vai ter, vamos nos debruçar sobre a filha de Jairo. São 2 momentos. Então, o primeiro momento é o pedido de Jairo, que a gente vai ver por quê, do pedido, que são os versículos de 40 a 42. E depois, num segundo momento, que é a continuação desse aí, embora os versículos não sejam exatamente encadeados, que aí vai vir a filha de Jairo, que é do versículo 49 ao 56. Aí vocês vão me perguntar, mas o que existe entre o versículo 42, que é a primeira parte, 40 a 42,
que existe entre o 42 e o 49? Existe a passagem a cura da hemorragia, ou, dependendo de onde vocês forem ler, a cura da hemorroísa. E os 3 evangelistas sinóticos retratam essas passagens, que eu diria 3, que é agora quando o Jairo vai fazer o pedido ao Cristo. Aí o Cristo vai caminhando e aí encontra a hemorroísa no caminho. E aí vem essa passagem que vai ser semana que vem, que aí eu lhe respondo agora. Do versículo 43 até o 48 é a passagem a cura da hemorroísa, que ficou para a semana que vem o estudo. E aí ele vai se deslocando em direção à casa de Jairo, onde está a filha de Jairo, e aí encontra a hemorroísa no meio do caminho, no meio do tumulto, o povo apertando ele. E aí dá essa passagem, que a gente vai estudar semana que vem, e depois ele chega à casa de Jairo, onde então se dá o desfecho da história de hoje. Tá? Então o Lucas, que a gente está vendo por Lucas. Aí assim, às vezes quando tem alguma outra contribuição dos outros evangelistas, a gente fala. E o Lucas narra assim: quando regressou, foi Jesus bem recebido pelo povo, pois todos o esperavam. E veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que chegasse à sua casa, que chegasse à sua casa, a Crasiá, porque tinha uma filha única, de cerca de 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, a multidão o comprimia. Jesus aceitou o convite, e enquanto ele ia, a multidão o comprimia, que é quando vai acontecer de encontrar a hemorroísa. Agora a segunda parte, intitulado A Filha de Jairo. A primeira foi o pedido de Jairo, agora vem a filha de Jairo. Enquanto ele ainda falava, Jairo, veio alguém da casa do chefe da sinagoga, Jairo é o chefe da sinagoga, dizendo a este: tua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Ouvindo isso, respondeu-lhe Jesus: não temais, apenas confia, e ela será salva. Entre aspas, tá? Essa frase se repete nos outros 2 evangelistas, entre aspas, porque foi o que Jesus falou. Marcos e Mateus também reproduzem: não temais. Tendo chegado à casa, não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da menina. Todos choravam e pranteavam, mas ele disse, entre aspas de novo: não choreis, ela não está morta, apenas, mas dorme. E caçoavam dele, porque sabiam que ela estava morta. Porém ele, tomando-a pela mão, disse em voz alta: menina, levanta-te. E seu espírito voltou e ela se levantou imediatamente. E ele mandou que dessem a ela de comer. Seus pais ficaram atônitos, mas ele advertiu-os de que a ninguém dissessem
o que havia ocorrido. Então é uma passagem que está bem maior em Marcos, mas que tem todos os elementos, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa que a gente possa pegar das outras. A fala de Jesus quando chega lá à casa de Jairo, que está toda aquela multidão, os vizinhos lá na porta, chorando, que era de bom tom chorar, mas chorar não é para você prantear secretamente dentro do seu emocional, né, do seu corpo emocional, né, a perda, né, da garotinha, né, e também se compadecendo do pai e da mãe, né, de Jairo. Não. Nessa época aí, o que era de bom tom é você ir para lá, gritar, se jogar no chão, chorar em voz alta, tá? É o que se esperava das pessoas amigas, queridas. E se a pessoa era alguém de posses, ela até contratava pessoas para irem lá gritar, chorar, fazer barulho. Tinha que fazer barulho, mostrar a sua condolência fazendo barulho, tá? Por isso que Jesus vai chegando, porque lembra bem, enquanto ele ainda falava, o Jairo contava para Jesus, veio alguém da casa do chefe da sinagoga, o Jairo, dizendo a este: tua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Então aqui tem vários elementos, né, de fé. É uma passagem muito rica. Inclusive o fato da cura da hemorroísa está no meio entre o Jairo fazer o pedido, Jesus sair andando e chegar lá na casa do Jairo, no meio desse transcurso ocorre a encontro com a hemorroísa, né? Que está narrado nesses versículos que estão entre os dois blocos que a gente está estudando hoje. E aí o que acontece? Vai se desenrolar a cura da hemorroísa. Mas aqui a gente vai falar do quê? Não é uma cura propriamente dita, né? E é interessante que não fala, mas teria como se fosse você ressuscitar a garota. Mas também não é porque o Cristo diz, né? Quer ver? Não choreis. Todos choravam e pranteavam. Mas ele disse, o Cristo, não choreis, ela não está morta, mas dorme. Então repara que as curas do Cristo, como vai acontecer com a hemorroísa, né? Ele vai dizer que não foi ele que curou, não. Ele deu o toque de mestre, ele possibilitou a pessoa se soerguer. Mas o resgate já havia sido feito. Então é como se dissesse assim, aprendeu? No caso da hemorroísa, ele vai falar, né? Tua fé te salvou. Né? E aqui também é uma questão de fé. Por quê? Aliás, de muita fé. Por quê? Porque o Jairo, primeiro, ele foi testado na sua humildade, na sua fé. Porque o Jairo era um dos chefes
e veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, ele era um dos principais. Então, ele era uma figura conhecida naquela comunidade. Então, assim, não estou dizendo que 100% frequentasse a sinagoga, que eu já expliquei isso, né? Nem todo mundo era judeu praticante, tá? Como é até hoje. A pessoa não tem um católico que vai lá na paróquia de seu bairro toda semana, não sei se sábado, não sei se domingo, toda semana, e ele assiste a missa, ele conhece o padre. Mas também tem aquele católico que não está sabendo de nada do que está acontecendo na paróquia, nem que ele more do lado, porque ele não vai na paróquia, né? Então ele não sabe qual é o padre que está lá, se o padre foi transferido, né? Não conhece as beatas da sacristia. Então ali na multidão, o Cristo ia andando e ia vindo gente dos povoados, né? E aí tinha gente que não tinha religião nenhuma, tinha esses judeus não praticantes e tinha os que frequentavam. Os que frequentavam a sinagoga já sabiam o que era Jairo. Então, e geralmente era uma multidão, Jairo não estava muito preocupado em ser pego ali, né? Porque ele, veja bem, ele é um dos chefes da sinagoga. Foi Jesus bem recebido pelo povo, pois todos o esperavam. E veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que chegasse à sua casa. Olha a humildade. E ele explica, porque tinha uma filha única de cerca de 12 anos que estava à morte. Enquanto ele ia, a multidão o comprimia. O único que dá esses dois pormenores, que ela era uma filha única, que ela tinha 12 anos, é o Lucas, tá? Os outros não falam isso, não. O outro, por exemplo, Marcos fala assim: e rogou-lhe com insistência, dizendo: minha filhinha está a expirar, suplico-te que venha pôr as mãos sobre ela, para que sare e viva. Então você vê aí um outro desdobramento da fé, né? Ele tem essa fé, que Jesus indo lá e botando a mão sobre a filhinha, para que sare e viva. No entanto, em Mateus, enquanto assim lhes falava, veio o chefe da sinagoga e adorava-o, dizendo: nesse momento acaba de expirar minha filha, mas vem, põe tua mão sobre ela e viverá. Isso é em Mateus. Então eu dizia que o Jairo, imagina, diante da dor da perda da filha, ele enfrenta o mundo. Então o povo estava todo, mas ele não é da sinagoga? Então, primeiro, o Jairo é um daqueles que eu falo que se converteu. Ele era um dos chefes da sinagoga, mas ele acreditou no Cristo. Ele se converteu. Poderia ficar lá calado, né? Ouviu os discursos do Cristo quando ele ainda era convidado para falar na sinagoga e recebeu a boa nova dentro dele. Ele estava já com essa vibração diferenciada, e ele recebeu, e ele de coração seguia, né, a mensagem do Cristo. Porque veja bem, não tem igreja católica, não tem, era o Cristo falando, né? Ele é como sempre começa as coisas, é o avatar trazendo uma mensagem, né? Buda não fundou o budismo com templos budistas. Maomé não fundou o islamismo com templos islâmicos.
Eles só trouxeram a mensagem. Isso depois os homens é que trataram vamos dizer, elaborar. E aí o Jairo está na frente de todo mundo. Prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que chegasse à sua casa. Aí o que acontece? Jesus não discutiu, aqueceu. Né? Jesus falou, não. Porque você sabe que isso tudo tem uma programação e que Jesus já é onipresente e onisciente. Então ele já está sabendo qual é o estado da filha do Jairo. E aquela coisa que eu sempre chamo a atenção, que é a didática de Jesus, né? Ou a pedagogia de Jesus. Ele vai caminhando e ele sabe que ele vai encontrar a hemorroísa e que é um outro alvo de fé. E o Jairo tem uma fé muito grande no Cristo. Porque, olha só, vamos dizer, o Jairo é judeu e é adepto do Velho Testamento e duvida do Cristo. Aí ele ia pegar, ia pedir para todos os sacerdotes da sinagoga, vamos fazer um culto, vamos lá em casa, já teria pedido, né? Vamos fazer um culto, vamos lá em casa, vocês visitem lá em casa, vamos fazer uma oração lá. Ele era da sinagoga, ele era um dos chefes. Entende a importância disso? O povo lê isso aí direto, não está nem prestando atenção nisso. Então, assim, a importância do ato. O próprio povo que está ali em volta, porque vamos lembrar, o Jesus está voltando, quer dizer, em Marcos, tendo Jesus regressado no barco para o outro lado. Lembra que Jesus, na lição passada, ele está em Gerasa, que ele curou lá o obsidiado de Gerasa, e ele teve toda aquela coisa da semana passada, e aí ele foi depois convidado a se retirar, não só pelos genezarenos, mas das outras tribos, das outras aldeias próximas, né? Porque Jesus ocasionou que o rebanho de porcos do povo lá, que eram 2.000 porcos, se atirasse na água e morresse. E aí ele foi convidado a se retirar. Eles olharam, 2.000 porcos, Jesus, 2.000 porcos, vamos continuar com os 2.000 porcos. E aí convidou Jesus, e Jesus entrou no barco e voltou. Da onde ele veio. Ali, onde tem judeu. Judéia, Galileia. E aí veio o Jairo. E ele se prostrou nos pés de Jesus, mostrando que tinha mais fé e aderência a Jesus do que a todo mundo lá, todos os sacerdotes, sumos sacerdotes da sinagoga. Aí eu estou querendo andar, mas aí o cursor sumiu. Então vamos aqui passar para a cura. Aí, enquanto ele ainda falava, veio alguém veio alguém dizendo: tua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Vamos lembrar que lá em Mateus diz que a filha já morreu. Marcos e Lucas é que diz que ela está a expirar, né? Inclusive em Marcos vem essa pessoa também, e ele ainda falava quando vieram da casa do chefe da sinagoga dizendo a este: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Então, assim, mostrando o ser e o mundo, o ser, o Cristo, o mestre e o mundo, né? Como você tem que ter fé, tem que ter a certeza interna, né? Você que está lá pedindo,
você que tem que fazer a conexão com o Altíssimo. Aí vem alguém e fala, ué, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas aí ele poderia realmente, se minha filha já concordar, né, com quem falou essa maldade. Ouvindo isto, respondeu-lhe Jesus, não temas, apenas confia e ela será salva. Então ele aquece. Tendo chegado à casa, não permitiu que ninguém entrasse com ele. Tava aquele furdúncio lá, né? Para agradar o chefe da sinagoga. Muita gente estava lá para agradar, né? E muita gente porque realmente conhecia a menininha, tinha pena do pai, da mãe, que ninguém está falando. Repara que não estão tocando na mãe, no caso da mãe. E o pai da menina, tendo chegado à casa, não permitiu que ninguém entrasse com ele. A não ser, aí vamos ver, quem é que entrou? Ele leva sempre 3, né, discípulos para fazer a ambiência. Embora ele não precise disso, mas é uma triangulação, né? Ele levou Pedro, né? João o evangelista, que vai escrever o Evangelho de João e não vai incluir essa passagem, né? Porque já está muito bem retratado nos 3. E Tiago, que aqui até lembra, em Marcos fala, e não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Esse Tiago é o Tiago maior. Os 2 são filhos da prima de Jesus, Salomé. Mas não é aquela Salomé da dança dos 7 véus, não. É a prima de Jesus. É prima e irmã, prima de 1º grau, que é tratada como uma das irmãs de Jesus. O Tiago e o João são primos de 2º grau. Hoje, né, na nossa tradição. Lá eles eram... a Salomé era irmã e eles seriam os sobrinhos. Aí viu um alvoroço, que choravam, lamentavam. E aí ele passa, todos choravam e pranteavam, mas ele disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. Ele nem chegou lá ainda. Tá entendendo quando eu digo da onisciência? E caçoavam dele, aí de novo. Olha o mundo, cheio de verdades, mas são verdades das pessoas. As pessoas têm certezas de coisas materiais que às vezes elas não são aquilo que aparentam. Então, e caçoavam dele, quer dizer, estavam caçoando do Filho de Deus. Ainda por cima, não sabiam nem quem era, né? Senão não iam fazer uma coisa dessa, né? Quer dizer, e quem sabia não acreditava, né? Também tem essa. Por isso que eu falei lá do obsessor da semana passada, que ele fala, ô Jesus, Filho do Altíssimo. O obsessor, porque não é dizer assim, muita gente pensa, ele está desencarnado, ele está vendo tudo. Não, certamente que não. Se você não pode ver, você não vai ver. Tá? Muita gente desencarna, não vê nem o próprio anjo da guarda, nem os familiares que estão numa situação melhor. Então, é por isso que eu estou dizendo. E esse povo aí, estava lá sambando, como o povo diz hoje em dia, sambando na frente de Jesus. Aí, todos choravam, mas ela dorme. Caçoavam dele porque sabiam que ela estava morta. Porque sabiam que ela estava morta. Mais do que Jesus. Porém, ele tomando-a pela mão e disse em voz alta, levanta-te. Então, Jesus levou. Tinha lá dentro Pedro, João, Tiago. O pai e a mãe da menina, a menina e Jesus. 7 pessoas. A menina tinha 12 anos. O 12 é um número cheio, é o número do avatar, é uma missão, é uma etapa física e espiritual completa.
3, né, vezes 4. O 12 é composto de 3 vezes 4. 3 da tarefa, do nível espiritual, 4 material. Cumpriu-se um degrau. Tanto é que aí ele traz ela à vida, e a gente parando para pensar, quem é que sofreu? Para quem era esse resgate? Para o pai, né? Porque a menina estava dormindo. A mãe não é citada. Estava sofrendo também, mas talvez tivesse até mais fé, estava ali contida. O ensino retrata o pai. O pai vai fazer o pedido. O pai pertence à sinagoga. O pai vai fazer o pedido e o pai é que diz, mesmo morta, se você for lá e tocar, ela vive. Então, a gente tem muita coisa para tirar daqui, né? Muitos detalhes. Então agora nós vamos passar para o nosso passe, né? E hoje, de novo, eu não vou ler, eu vou fazer a oração do passe seguindo aquelas etapas dos mantras originais. E vocês vão se colocar de forma confortável, relaxada, e dar abertura para que a equipe espiritual possa agir nos lares de vocês e nos templos que são seus corpos emocional, racional, espiritual, físico, que possamos receber em nós essa caravana do Evangelho da Noite. Vocês vão receber o passe da mão dos guias e mentores espirituais de vocês. Mais uma vez, vamos nos conectar às esferas altíssimas da espiritualidade para que possamos receber esse passe de reconstituição fluídico, terápica, físico e espiritual, que vai transpassar os nossos corpos, que são os nossos templos, né? O corpo emocional, o corpo irracional, o corpo espiritual, o corpo físico, o duplo etérico. Todos eles vão ser transpassados pela luz do Cristo, que vem até nós através dessa maravilhosa espiritualidade. Graças a Deus. Que nós possamos abrir as nossas janelas, portas e janelas para sermos visitados e recebermos este passe que vai sanitizar toda a nossa casa e vai reharmonizar os nossos corpos e reenergizá-los. Que nós possamos também, humildemente, contribuir para todos aqueles que estejam no raio de ação desse culto e que possam ser beneficiados com essa caravana de entidades iluminadas, de forma que também possam receber nossos parentes, amigos, vizinhos, todos esses que pertencem à nossa família harmônica, espiritual, encarnada e desencarnada, que possam receber de acordo com as suas necessidades e merecimentos. Que a luz do Cristo possa nos imantar, nos envolver e nos abraçar, de forma que possamos levar para a nossa vida diária essas vibrações auridas aqui. Graças a Deus. Graças a essa equipe benfazeja do passe. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado. Obrigado, nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado ao Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso patrono e sua falange bendita, de luz, de paz e de amor, que
nos visita e nos envolve e nos acolhe. Graças a todos esses guias e protetores espirituais nossos, anjos da guarda, que tanto nos auxiliam, nos envolvem, nos protegem e nos guiam, e nos inspiram no dia a dia. Graças a Deus. Queremos, Senhor, humildemente rogar para que possamos fazer uma contribuição singela para a transição planetária, doar um quanto de luz dessa reunião do Evangelho da Noite para esse momento de transição planetária, Senhor. Para que toda essa humanidade encarnada e desencarnada seja envolvida também, abraçada e conduzida da melhor maneira possível. Da mesma forma, Senhor, pedimos a todos esses queridos amigos espirituais que estão na posição de liderança espiritual, que possam também serem envolvidos, abraçados, protegidos e inspirados, para que eles possam ter a melhor palavra e a melhor atitude frente aos seus rebanhos religiosos, às suas denominações, aos seus seguidores. Da mesma forma, Senhor, queremos rogar para que todos esses líderes materiais que estejam aqui encarnados ou desencarnados sejam também abundantemente envolvidos para ter a melhor decisão, a melhor palavra, a melhor atitude. Senhor, envolve todos eles que estão à frente de grandes conglomerados, organismos internacionais, nações, estados, cidades. Agora vamos fazer 30 segundos de silêncio para colocarmos as nossas próprias demandas. Obrigado, Senhor. Só nos resta pedir permissão para dar por encerrado o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa: paz e felicidade. E o lema de Francisco: paz e bem. Senhor, dá-nos uma boa semana. Continue a ungir nossos lares, nossas mentes e nossos corações. Graças a Deus.